Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional 1, Avenida 0, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio, com portões fechados ainda por conta de uma punição do ano passado. Lembra aquele Inter e Caxias naquela final, aquela eliminação que tirou o Inter da final, para ser mais correto aqui, com a informação, nos pênaltis, confusão, briga generalizada, vários jogadores, Alan Patrick e Mercado ainda estão suspensos, tem bronca na redução de pênalti que eles estão tentando, pelo jeito levaram, mas vão recorrer. E o Inter tem 2 jogos com portões fechados, esse 100% fechado e o outro, mulheres e crianças e pessoas com necessidades podem estar no Beira-Rio. Mas eu quero aqui me ater ao campo, ao gramado, a tudo que aconteceu nessa primeira partida. Gente, vamos lá, né? Gauchão já não serve para parâmetro nunca. Mas tudo bem, o Inter tá jogando, a gente tem que falar. Agora, primeiro jogo da temporada, é óbvio que tem que dar um desconto. Não foi nem de perto uma atuação bacana, o jogo deu sono em vários momentos, mas ninguém aqui vai falar que é um absurdo, que pelo amor de Deus, né? Vamos combinar, já a meta aqui, a ideia aqui é olhar as primeiras impressões do Inter de Kudê, do Inter versão 2024. Gente, vamos lá. A situação é a seguinte, ó. O primeiro tempo foi bem mais do Avenida, por curiosidade, e o segundo tempo bem mais do Internacional. Na teoria, quando se joga contra os times do interior, seria o contrário. O time que tem mais qualidade, Inter, joga melhor na primeira etapa, cansa na segunda. O time que está trabalhando há bem mais tempo, Avenida, vai lá e consegue fazer seu gol, qualquer coisa desse tipo. Pois é, não foi o que nós vimos. Mas tudo bem, o fato é que o Inter venceu. O Kudê já deu uma primeira amostra que a gente tinha dúvida, será que ele vai colocar reservas no gauchão? Será que ele vai, né, poxa, dias de trabalho apenas? Será que ele vai poupar? Nada disso. Colocou o que tinha de melhor. O goleiro foi o Ivan, porque o Rocher tá lesionado. E ele também não tinha o Mercado, o Alan Patrick, suspenso, como eu disse ali. Mas foi a chance da gente ver, por exemplo, um Robert Renan, que sai bem pro jogo, que tem boa qualidade no passe, embora tenha errado na segunda etapa. É de ver o Arangues como primeiro volante, de ver os 2 centroavantes. Nós não tínhamos o Alan Patrick em campo, mas tinha Lário e Ener Valencia. E esta foi a grande chance da gente começar a observar esses 2 jogadores. Bom, eu quero começar por um cara que o ano passado terminou em baixa, que foi o René. Esse ano já começa a temporada como capitão, o Alan tá suspenso, o Mercado também, então sobra pra ele a abraçadeira. E olha, ele foi bem, tá? Ele foi super bem, mais do que isso. Teve 2 cruzamentos, um que resulta no gol do Inter e o outro que também foi perigoso, que partiram dos pés do René. E cara, com toda a licença que você sabe que é preciso ter, os 2 cruzamentos foram muito parecidos com aqueles que o Kleber Chicletinho fazia. Da intermediária, pegando uma bola que ela viaja, faz uma curva e chega no seu destino. É muito, mas muito difícil fazer esse tipo de cruzamento ser perigoso. Porque na teoria, a bola, tu tá na intermediária, demora um tempão para chegar e ela vem de um efeito que, cara, ela favorece o zagueiro. Mas quando tu consegue acertar o timing, acertar o tempo, a pancada sai direitinho, né? A batida sai direitinho e tu consegue o efeito procurante pro jogador que tu quer, é muito bom. E o Inter podia ter feito 2 gols assim nos lances do René cruzando. O primeiro não deu certo, o segundo o Ener Valencia cabeceia lá no final da pequena área pro Wanderson ir lá e meter o gol. Então já começo elogiando o René por estar começando melhor essa temporada. O camisa 5 foi o Arangues. E a gente tem uma situação clara. Era Arangues e Bruno e o Bruno Henrique. Um Bruno um pouquinho mais à frente e o Arangues como camisa 5. É óbvio que ele não é o primeiro volante. É óbvio que o Avenida não vai precisar daquele cão de guarda no meio. Mas para mim tem um recado claro. Tinha Rômulo, tinha o Gabriel, tinha o próprio o Campanharo, que estava no banco de reservas, e o Kudê foi lá e meteu o Arangues. O Arangues de 5, o Arangues e Bruno Henrique. Isso pra mim é como quem diz, olha, se eu tiver o Thiago Maia, eu até boto ele titular. Caso contrário, pode ser o Arangues. E talvez, mesmo se vier o Thiago Maia, que tem uma boa possibilidade ainda, bom, daqui um pouco a gente pode se acostumar com essa ideia de, em jogos pontuais, o Arangues ser o primeiro homem do meio-campo do Internacional, o cara da abertura desse meio-campo do Internacional. Johan jogou como se fosse o Maurício, aberto pela ponta direita, um terceiro homem de meio campo, e o Wanderson na ponta esquerda. O Johan começa como um meia aberto pela direita no primeiro tempo, e no segundo, cara, era quase um ponteiro, tá? Às vezes ele estava lá de ponta, chegando na linha de fundo, sendo um meia aberto pela direita.
O Wanderson, para mim, foi o melhor jogador e fez uma boa partida. O Johan, embora, para remendar aqui, tenha perdido um gol feito na segunda etapa, que o Bustos entrega para ele. O Bustos vai na linha de fundo, o Inter tinha uma chegada com o Johan, com o Bustos ali pela direita, fora os dois centroavantes que também estavam na área, e aí ele chega, o Bustos traz para trás e era para o Johan bater, escolher o canto e bater, ele acabou tocando na rede pelo lado de fora. Mas enfim, não fez uma estreia ruim não. O melhor em campo provavelmente foi o Wanderson. Não teve assim uma atuação maravilhosa e tal, brilhante, mas terminou bem, jogando bem, sendo inteligente, sendo lúcido, sendo atacante, passando ali pela direita e ainda foi recompensado com um gol. No final da partida achei interessante que o Pedro Henrique entra, os dois até chegam a jogar um pouquinho juntos, mas o Pedro Henrique entra lá na ponta esquerda, na vaga do Wanderson. Acho que seria ali. É Wanderson e Pedro Henrique. Se tu precisa de um atacante de velocidade, tipo o Wanderson por ali, que seja inteligente para voltar e para ajudar, tu pode ter no Pedro Henrique exatamente essa característica. O cara que fica na ponta esquerda, o cara que fica para ajudar ali, ou tu tem um, outro tem outro, e numa dessas tu pode até, um lesionou, o outro tá suspenso, e pode ir ali revezando esta situação. Gente, a dupla de ataque foi apagada. E a gente pode ter algumas explicações para isso, mas eu preciso te colocar aqui. O Ener Valencia vai aparecer o quê? Uma vez no primeiro tempo, outra vez na segunda etapa e olhe lá, tá? Assim, com chute, com alguma coisa um pouco mais forte pra gente colocar como, olha, apareceu, teve chance de gol. Mas o Alário não é isso. O Alário ele foi completamente apagado. Eu tô tentando aqui lembrar, talvez um escanteio que ele chegou bem para cabecear, que ele tava bem posicionado para cabecear. Nossa, eu vou fazer um esforço aqui para tentar achar alguma coisa do Alário de que tenha sido, né, nossa, bacana. Mas isso não quer dizer que, né, nós vamos ser definitivo com ele pelos primeiros movimentos com a camisa do Internacional, pela primeira vez que ele está entrando em campo no estádio Beira-Rio, que estava até vazio, num período aí de 10 dias de pré-temporada, ele ainda chegou depois. Mas é importante colocar aqui, talvez existe um cenário, existe um mundo que o Inter jogou com os dois volantes, Arangues, Bruno Henrique, o Johan e o Wanderson e os dois centroavantes. Talvez falte alguém ali. Eu sei que hoje o Alan Patrick não podia jogar, mas faltava alguém no meio. A gente achava que o Johan seria o substituto do Alan Patrick. Será que o Kudê não pensa em colocar, mesmo quando tiver dois centroavantes, um cara atrás deles para ser um meia armador? Eu penso que seria interessante, porque aí, eu sei que tu pode abastecer pelos lados, mas ter alguém logo atrás deles colado poderia ser interessante. É um ponto a ser refletido sobre o Internacional. A destacar também a participação boa do Antony, goleiro, que entra numa fria no intervalo do jogo. Uma fria também não, né? Tipo, o jogo contra a Avenida não é uma fria e tal, mas tudo bem. O Antony entra, o Ivan estava de goleiro titular, o Ivan tem um entorse no joelho, já no finalzinho da primeira etapa, vai pro vestiário, o joelho incha e aí ele entra na segunda etapa. Foi super bem numa bola que o Robert Renan vai recuar e aí ele bobeou, o Robert Renan ia fazer um gol contra, ele espalma, mete um gato na bola e consegue tirar essa jogada que seria o gol dos caras. Enfim, foi bem e fica aqui o reconhecimento pro Antony, que entrou e entrou bem. É o primeiro jogo, gente. É o primeiro jogo. São as primeiras impressões do Inter versão 2024, do novo Inter do Kudê sendo remontado. Mas ainda tem vários reforços para chegar e vários jogadores que vão entrosar ao longo da caminhada. Mas o que tu achou dessas primeiras impressões? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.